Olá, estamos começando mais um episódio do Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nasser. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos consultora de imagem e já aproveito para pedir para você seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilha, que é muito importante a interação. Estamos no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais. Imagem é Tudo Consultoria. Bom, hoje o nosso programa está colorido, animadíssimo, Cheio de estilo. Então, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Diretora de estilo da Farm Brasil, com 21 anos de experiência, tem na dança, terapia e teatro uma ferramenta de autoconhecimento para as suas criações. Realizada na sua profissão, mãe de 2 meninos, viveu a vida só com mulheres e aprendeu com a mãe que roupa é uma forma de afeto. Seja bem-vinda, Cris Luquete. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. A gente Vai ser adorou uma essa delícia. apresentação. Obrigada. Nossa, uma honra. Temos mais um convidado. Esse já é figurinha marcada aqui, que é nosso amigo querido, cantor, produtor cultural e diretor da orquestra Harmonia da Cidade, reconhecido nacionalmente desde a sua participação no The Voice Brasil 2013. Seja bem-vindo de volta, Pedro Lima! Meninas, muito obrigado por mais esse convite. É maravilhoso estar com vocês em cada fase aqui do Imagem é Tudo, construindo com vocês. Obrigado por sempre abrir as portas nesse espaço, né, para a gente construir e falar de coisa boa juntos. E você sabe que antes da gente fazer a primeira pergunta, eu vou falar uma coisa que conecta vocês dois. Os dois foram criados e cresceram numa família só de mulheres. Não, também. Eu percebi isso quando agora ouvindo, eu falei, gente, que interessante. Mas ser criado num lar só de mulheres nos traz alguns poderes, Com né? certeza. Algumas habilidades, Com algumas... É incrível. Com certeza. Prazer conhecer você, Cris. Prazer meu. E tem uma pergunta já assim de cara que eu quero fazer para todos. Eu acho que é importante até eu responder. O que motivou vocês a escolher esse look de hoje? Hein, Pedro? Começa com você. Comigo? É. Bom, sempre que a gente vai se encontrar, para mim é um momento de muita alegria, né? Até porque eu acho que a gente demora muito a se ver. Por favor. E eu queria algo afetivo, né? Eu acho que essa peça, por exemplo, ela dá essa ideia de que a gente quer ser abraçado, é um material que te dá essa ideia de conforto, dá um carinho, e eu acho que é isso. Até porque também foi uma peça que eu ganhei de presente de alguém que é muito importante, né? Na época era muito mais importante para mim, então eu acho que juntei tudo isso, e tá um friozinho lá fora, né? Mas é isso, a ideia para mim hoje foi transmitir uma afetividade mesmo. Conforto, afetividade. Legal. E você, Cris? Bom, primeiro, na hora de vir pra cá, falei, gente, eu preciso ir estampada, né? Depois de 19 anos de farm, não dava pra chegar aqui lisa, porque a gente se expressa na estampa. Então, era muito importante que fosse uma peça estampada. E a gente faz roupa no mundo inteiro, só que eu falei, não, vai ser importante eu ir com uma roupa que foi feita aqui no Brasil, desenhada pela gente, mas que o tecido tivesse sido feito aqui. Que tivesse um significado de responsabilidade na produção do tecido, no algodão. Então, uma roupa de algodão brasileiro, certificado. Então, eu vou com esse que é um produto que eu amo, acho lindo, confortável, colorido. E aí, eu falei, eu amo camisa. Eu sempre que eu posso, eu uso, porque dá pra gente uma cara, assim, arrumada, né? Eu amo camisa e, ao mesmo tempo, se eu abrir aqui, eu vou para outro lugar. Então, a versatilidade. Exatamente. Então foi isso, uma coisa que tivesse cara do Rio também. Maravilhoso. E você, Kátia? Bom, pois é. Entrevistando Cris e Pedro, o que veio à mente? Cor. Falei, não, eu tenho que levar alguma coisa que tenha cor. Então eu escolhi essa combinação de cores complementares, né, o verde e o rosa, e tô eu aqui colorida para recebê-los com o maior amor e carinho. Maravilhosa. E você, Gi? Bem, a primeira coisa, quando eu falei, vou juntar Pedro e Cris, eu tenho que colocar aquela minha bomber dourada.
Eu falei, eu não sei nem o que o resto eu vou, mas vou colocar aquela minha bomber. Porque a gente vai falar de estilo e é uma bomber que expressa muito estilo, né? Eu tava com ela num show recentemente, a moça me parou dentro do banheiro e falou: "Ah, não vê essa bomber, é a minha cara." Ela não, a bomber cheia de brilho não é uma coisa que me enfeita tanto, vamos dizer assim, porque a minha pele é suave, então o brilho carrega demais. Mas eu acho que quando a gente gosta, né, o que a gente fala muito para as nossas clientes em atendimento, é o que a gente carrega junto, a gente sustenta, fica maravilhoso. E aí eu quis trazer um jeans, que é uma coisa que a gente quase não usa, eu estava pensando, eu quase não uso jeans para fazer as entrevistas do podcast. Vou colocar com tudo o resto uma coisa mais sóbria e vou deixar o brilho aí para bomber, para os meus convidados Pra se brilhantes. destacar. Foi essa a intenção. Uma honra, Ótimo. né, Uhum. gente? Elas são. Bom, dentro do nosso novo formato, nós trazemos palavras para a gente poder fazer um debate aqui, conversar, né, de uma forma bem descontraída. Então, nós vamos falar sobre estilo. Então, eu vou ler aqui o que é estilo. Estilo é a forma única e pessoal com que alguém se expressa através da aparência, comportamento, linguagem e escolhas, especialmente por meio de roupas, acessórios, postura e atitudes. Bom, o que mudou no seu estilo ao longo dos anos? E tem alguma coisa que você gostaria de transformar? E aí? Quem responde E aí? primeiro? Ó, Cris, porque ela trabalha. Faz Não, pensar, Cris, né? porque a Cris já trabalha com isso. A resposta dela deve estar pronta. maravilhoso. Olha só, como eu concordo muito com essa definição, né? Então, assim, e ainda bem que o meu estilo mudou. E eu acho que ele precisa mudar, porque a gente vai mudando como ser humano. Cada fase da nossa vida tem uma descoberta, tem alguma coisa que a gente vai deixar de lado, tem outras que a gente quer conquistar. Então, o meu estilo já mudou bastante. E ainda bem, eu adoro experimentar coisa diferente. Isso faz parte do meu trabalho também. Perceber as coisas que estão acontecendo. Uma pessoa que usa uma coisa interessante que eu nem imaginava que podia ser legal, e aí passa a ser. Então, experimentar é uma coisa que eu acho que vai dando pra gente musculatura para fazer o nosso estilo ter a nossa cara, assim como se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, ele ajuda muito. E eu acho que tem uma coisa que eu tenho vontade de mudar para frente, por incrível que pareça, é ter mais conforto na brincadeira. A gente não vive num lugar que você pode brincar tanto. Às vezes as pessoas se assustam com o exagero ou com uma coisa que é divertida, que é um pouco mais escandalosa, e eu adoro. Então, assim, a cada dia que passa, eu tô me autorizando mais ainda a brincar. Com certeza. Então, eu acho que isso, quem sabe um dia aí ver uma que maravilha. A gente olha, a gente vê uma pessoa de biquíni dentro do metrô, como você vê uma pessoa completamente aleatória e a pessoa não tá nem aí. E os outros também não olham com aquele ar crítico que a gente tem muito ainda, o brasileiro carrega, né? Sim, né? E dependendo da região que a gente está, mesmo aqui no Rio, a forma como a gente olha alguém vestido aqui no centro, na Zona Sul ou numa periferia, né? É diferente. Essa pergunta para mim é interessante. Primeiro que eu sou muito inquieto, né? Eu sou um artista, uma pessoa muito inquieta, e ser artista é só o complemento disso, porque eu acabo lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, muitas facetas ao mesmo tempo, e isso me ajuda muito a passar por por esse meu estilo, porque tem hora que eu tô como cantor no palco, mas tem hora que eu quero mostrar um estilo mais sério, porque eu tô à frente de uma orquestra, então é uma outra comunicação, né? E tem outro momento em que eu tô como agente cultural de uma feira e eu tô em outra posição, e eu acho que o estilo fala muito sobre isso.
que bom que eu sou inquieto e tenho essa versatilidade para poder expressar tudo que eu sou, né? E já mudei muito, até porque, só complementando o que a Cris falou também, concordando, a gente amadurece. E com isso, as nossas vontades, as nossas, né, crenças baseadas em estilo vão mudando também. A gente consome muita coisa, né? Muita gente nos inspira, muita gente que passa, ou muita coisa que a gente consome também influencia diretamente nessa nova criação, né, de estilo. E alguma coisa que eu gostaria de mudar, eu acho que eu concordo muito com o que a Cris falou. Eu acho que a gente deveria sempre caminhar para a questão da liberdade. Eu vejo como liberdade. Eu acho que a gente não tem ainda essa liberdade de poder vestir bolinha e listra e uma bota de estampa animal print. Entendeu? Sem alguém me julgar. Hoje eu tô nesse nível, entendeu? Hoje, é igual, vocês sabem que eu sou extremamente colorido. Hoje eu acordei e queria um preto básico e uma peça para dar um destaque. Mas essa peça não tem nada de básico ainda. Não, a peça, mas também não é colorida. Mas esse aqui ainda sou eu. Entendeu? Você pode me encontrar amanhã, como vocês sabem, rosa choque ou enfim, rosa com laranja. Brilho, rosa com laranja. Então, eu acho que, além de tudo, para mim, o estilo expressa o meu humor no momento, né? Como eu estou nesse momento, e eu expresso através de como eu estou, né, vestido, o que eu estou representando ali naquele momento ou situação. É isso que eu acho. Eu acho que a vida é essa. Quando a gente amadurece, a gente vai melhorando isso. O que eu acho muito legal que você falou da gente não olhar é que o tempo inteiro a gente julga os outros, né? Na forma do vestir. E não tem certo e errado. Tem, às vezes, o adequado, como você falou também, que faz a adequação. Então, às vezes, para elegante para uma tribo, é usar uma florzinha na unha. Para outra é ter nude. Então, eu acho que é muito importante a gente respeitar e por isso que eu acho que a gente ganha menos liberdade, como vocês falaram, para isso. Mas eu me transformei muito nos últimos 3 anos, depois que eu fui mãe. Eu acho que foi a minha maior transformação. Às vezes não pode parecer externo, mas eu acho que eu me transformei por dentro e me conecto, claro, com estilo, roupa, de forma diferente. Mas mantenho aquela minha essência. Porque é exatamente o que a Cris falou. Eu acho que tem muito do autoconhecimento, da tua personalidade, da tua essência, das e eu, óbvio, tive muitas mudanças no estilo. E hoje, essa questão do conforto que você falou também, eu estou muito buscando isso. Esse conforto, mas, óbvio, sem perder o meu estilo, né, a minha forma de ser dentro da minha essência. Esse conforto é primordial, principalmente na minha idade. Então, querer um pouco mais de tranquilidade, conforto. Não, e o conforto que também te deixa bem vestido. Enquanto a gente conforto é muito relativo. A Tati sempre discute isso com ela. Eu sou aquela mãe que não usei a maternidade para me dar desculpa de não usar salto, porque eu amo salto. É você, né? Sou eu. Então, claro, adaptei meus saltos, adaptei momentos, adaptei roupas com decote. Claro que a gente tem que fazer isso, porque vai andando atrás de criança. Mas não abandonei. Tem muitas mulheres que falam assim, não, agora eu sou mãe, não uso salto. Desculpa, ela não gosta do salto. Quando a gente abandona o salto, ou por qualquer outra coisa, porque a gente não percebe, porque eu gosto e eu continuo. Qual a sensação que você deseja transmitir quando alguém te vê pela primeira vez? Bom, eu acho que depende do ambiente em que eu tô, né? Porque como eu tenho uma personalidade para cada espaço, né, vamos dizer assim, eu acho que isso vai mudar de acordo com esse espaço que eu tô ocupando. Se eu tô num ambiente de show, eu acho que eu quero que as pessoas pensem que eu tô conectado com elas, ou que eu quero me comunicar com elas. O meu show é muito baseado nisso, né, em comunicação, em conexão com o público. Se eu estou, por exemplo, numa reunião, numa instituição onde eu estou indo falar sobre a fundação, né, a Orquestra Harmonia da Cidade, eu acho que tem que mostrar mais uma imagem mais séria. Então eu quero mostrar que eu sou uma pessoa capaz e que sei o que eu vou ali buscar, o que eu vou falar, representar. Então eu acho que isso depende bastante do ambiente que eu estou. E para mim, o estilo e a roupa sempre vão me ajudar
a comunicar isso sempre, né? Graças a vocês também, que me deram essas aulas. Antes da Cris, fiquei curiosa, mas tem uma palavra que une tudo isso, assim? Por exemplo, eu quero sempre comunicar acessibilidade, mesmo nas reuniões ou não. Sim, eu sou sim, independente na reunião ou não, eu acho que sim. Você falou bem, eu sou uma pessoa que eu tô sempre disponível, vamos dizer assim, Sim. acessível para ouvir ou para compartilhar, pode ser, né? Acho que é isso, pode ser essa palavra definindo, que eu quero sempre vou querer comunicar isso, independente de estar ali ou mais sério ou mais colorido ou ter esse ponto do equilíbrio. E você, Cris? Nossa, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu escolho a roupa, ela é uma mistura do que eu estou sentindo e do lugar para onde eu vou. E cada vez mais eu gostaria que fosse menos sobre o lugar e as pessoas fora e mais sobre o que eu estou sentindo. Mas isso precisa de uma segurança bizarra. A gente não nasce desse jeito. E eu sou uma pessoa maximalista, então eu gosto de muitas coisas. Eu tô sempre com muitos acessórios, muitas coisas, coloridona, independente se eu ou não estampado, tem sempre uma cor, uma peça diferente, além de tudo aquariana. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa para as pessoas pensarem, assim que elas me encontram, a coisa da abertura me encanta, né? Porque eu gosto de gente. Então, a primeira coisa que eu gostaria que as pessoas olhassem, gente, que pessoa legal, sabe? Que pessoa legal. Eu gosto de passar essa imagem e eu sou um pouco assim, isso é verdade. Porque a gente não consegue bancar legal não sendo. Às vezes o negócio dá ruim, porque a gente não está se sentindo legal, mas como que a roupa ajuda, né? Às vezes a gente sentir... A roupa ajuda muito. A gente sentir tá legal, sentir tá mais poderosa, o sentir tá mais sexy, qualquer coisa parecida. Que coisa mais desconfortável você chegar num lugar com uma roupa que você tem que ficar se arrumando e que você não tá segura, que aquilo não tá adequado. Então, assim, a roupa ela tem um papel importante, mas o que a gente tá sentindo... Pra mim vem muito junto. É muito de dentro pra fora. Vem muito junto. Eu gosto de ser muito eu mesma também, sabe? Isso é muito importante, mas infelizmente, vou carregar a conversa um pouco. Não é sempre que você pode. Não. E não é em todo ambiente, principalmente, e vou pesar um pouco mais. Isso também está muito ligado à classe social e à etnia. Sim. Eu, por exemplo, enquanto homem negro, dificilmente vão me dar voz se eu chegar numa reunião, numa instituição e não tiver vestido de forma X, entendeu? Tem reuniões que eu preciso de terno, senão não vão me dar voz, não vão me enxergar. E os elementos de design estão aí para isso, para ajudar a gente a carregar. Entende? Não vão dar voz. Se eu for vestido como eu vou colorido, ou para um show, numa reunião dessa, num patrocinador, por exemplo, que talvez não me conheça e vai me ouvir pela primeira vez, eles não dão voz, porque a linguagem daquele lugar ali é uma linguagem mais séria. E aí, isso, eu vou ter que me fazer me sentir bem, mesmo estando numa versão ali, vestido, que não sou eu, mas para conseguir chegar onde... Então, a roupa, de fato, ela te coloca e te tira de um lugar. Te tira de um lugar. Não, sem dúvida. Quando eu falo que eu gosto de me vestir por mim mesma, né, como eu mesma, é nesse sentido, porque eu sempre vou me adequar aos ambientes, mas sempre sendo você. Tendo algo que me representa, sabe? É isso. E a gente passa muito isso com os nossos clientes, né? Eu acho que você coloca um elemento ali. Que quando você atende, imagina uma pessoa completamente despojada, ou uma mulher completamente sexy, tendo que trabalhar num mercado mais sério, mais formal, financeiro. Ela precisa diminuir. Ninguém tira a sua essência, né? Ninguém perde. Mas diminuir aquela carga que se tem para poder trazer os elementos. Como você disse. Você traz um elemento de estilo seu para aquela realidade ali dentro daquele... Nós mulheres também, Pedro, você sabe, a gente tem, em alguns mundos, a gente tem pouca voz. Se a gente não, em alguns não, na maioria deles, infelizmente. Se a gente não tiver, às vezes, adequadamente vestida. Então, às vezes, a gente precisa adequar esse vestir por conta dessa voz para a gente ganhar, infelizmente. É verdade.
E você, Gita? Eu sempre procuro estar acessível também, porque eu acho que o nosso trabalho, as pessoas precisam conhecer mais, a gente precisa entender mais. E como eu já tenho uma coisa de postura, já sou loira, eu acho alguns elementos da minha imagem que pode criar um afastamento, eu trago coisas de elementos para trazer essa acessibilidade. Confrontar com isso, falar assim, não é sou isso, arrogante. não é isso. Não sou essa pessoa antipática, não sou arrogante, para trazer esse equilíbrio. Isso é muito interessante. Você sabe que eu já te falei sobre isso. É. Quando eu te conheci, e eu falo, cara, essa mulher... Eu nunca vou conseguir pagar e nem vai querer me atender. Nunca vou conseguir pagar essa mulher e nunca vou trabalhar com ela, porque ela é uma mulher chiquérrima, chiquíssima, né? Uhum. E realmente, a Gi é exatamente o que ela falou. Acessível. Ela é super acessível e ela é humorada, é isso aí. É porque dentro do nosso trabalho a gente precisa ter uma autoridade até para dar essa credibilidade para o outro, apesar que o outro acaba se identificando com a gente, né? Quem contrata os nossos serviços. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser acessível. Então você tem que trabalhar. A gente entra dentro da vida da pessoa. É muito intimidade. Guarda-roupa. Sim. Coisa total. Então, você Né, tem- Pedro? Sim. Então você tem que dosar isso, né? Você passar essa autoridade, claro, como profissional, mas ao mesmo tempo acolher, porque, né, às vezes as pessoas têm problemas, ou problemas, e a gente tem que estar ali para ouvir, para, né, o máximo que a gente puder, para poder ajudar da melhor forma. Bom, agora é uma pergunta direta para você, mas que o Pedro também vai colaborar. A Farm sempre foi reconhecida por um estilo criativo e despojado. Nos últimos tempos, temos percebido a presença de mais texturas e cores lisas nas coleções. O que motivou essa mudança? E foi uma decisão estratégica ou um movimento natural da marca? A Farm sempre foi uma marca muito bacana, né? A gente curte lá em Nova York, a gente viu a loja de Nova York, que é uma graça, da Farm. E assim, só que eu nunca me identificava, porque assim, eu sou uma mulher madura, né? Então, é uma marca que atende mais as mulheres mais jovens. E ultimamente... Lá atrás, né? Vamos Lá mudar atrás. desse DNA que a gente... Ultimamente, eu tenho visto, primeiro que eu também não tenho muita facilidade de encontrar roupa para o meu tamanho, né? Então, não é qualquer loja que me atende, que me veste. Mas eu tenho visto que tem roupas que me atendem hoje. E assim, uns vestidos de leve, maravilhosos, que eu amei. Essas pessoas, uma pessoa mais, né, voltada... Gosta de cor, mas Gosta prefere de mais cor. liso. E aí eu falei, Gi, eu não sabia o que está acontecendo, gente. Esse Está falando com a movimento. pessoa certa. Não, e eu, antes até de você responder, sempre gostei de roupa curta, mas sempre achei muito curta. Lá atrás, quando a gente pensa nessa coisa que carrega, e o nosso trabalho é fazer muito que as pessoas experimentem. E veja se mudou, o que mudou naquela marca para a gente poder trazer. Adoro estampa, adoro cor, mas eu falava, nossa, decotado demais, curto demais, e mesmo eu gostando. E de uns tempos para cá, como a Kátia fez essa pergunta, eu consigo olhar e comprar e falar, nossa, gosto disso. Me representa mais. Não tá mais para menina da faculdade de 18 anos, sabe? Me veste uma mulher de 46. Mesmo no meu curto, mesmo nessa coisa, nessa pegada que eu te falei de não ter tanto decote. E que tem também, mas que tem coisa para nos acessar. Mas conta pra gente. Primeiro, é uma honra vocês terem essa percepção, porque isso é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo no produto. Assim como a gente vai mudando, uma marca também precisa mudar. Porque, no final das contas, a gente fala muito sobre desejo. E essa construção de imagem que você trouxe, que é tão importante para você conseguir ser ouvido, para você ter um espaço, para as pessoas te olharem de outra forma, também é uma responsabilidade de quem trabalha com roupa. Então, eu acho que ao longo do tempo, a história da internacionalização da marca trouxe para a gente uma possibilidade de ampliar a nossa visão de mundo mesmo.
isso, a gente começou a construir a roupa com uma cabeça mais focada em design brasileiro. Então, assim, como é que a gente pode trazer os nossos códigos para outras texturas? É a lese, todas as nossas leses são assinadas. Então, tem lese de coqueiro, lese de banana. Então, você percebe nos desenhos a nossa identidade, mas tem ali um trabalho artesanal que ele traz para a coleção mais textura. A gente é cor, não é só estampa. Então, como marca, a gente precisa dialogar de uma maneira mais ampla com mais gente de todas as idades, credos, classes. E classe não dá por causa do preço, porque custa caro. Mas a gente precisa construir ali uma possibilidade maior mesmo como marca. Assim. Hoje não faz sentido a gente se fechar num universo muito pequeno, ainda mais falando de Brasil. A gente tem muito orgulho de ser uma marca brasileira. Então, é importante que a gente se abra para outras possibilidades do vestir, assim. E a gente ensaia a nossa roupa em menino, em menina, em meninis, em tudo, todas as possibilidades de seres humanos que desejam aquela roupa. Isso também tem a ver com uma maturidade de entender que a roupa é ferramenta de construção de identidade e não uma ferramenta de imposição de lugar só, entendeu? Então, vem desse movimento, essa diversidade toda de material e de possibilidade de estilo, sim. Assim como nos tamanhos da marca, a gente foi entendendo que não fazia sentido aquela roupa tá tão concentrada num tipo de corpo, num tipo de pessoa, e aí a gente foi experimentando e foi construindo isso de dentro para fora. Não é uma coisa que a gente fala, mas é um orgulho enorme quando as pessoas percebem, porque ela sentiu de verdade aquele trabalho que foi feito. Não, eu realmente notei. E é maravilhoso ver essa evolução. E uma coisa que você falou assim, nós somos uma marca brasileira, e isso é muito interessante, porque o que é o brasileiro? Tudo bem, a gente é visto como um povo alegre, colorido, floral, mas e a quantidade de corpos que nós temos aqui, biotipos que nós temos, e realmente atender uma pequena, mínima parcela, né, que era o que acontecia há algum tempo atrás, por inúmeros fatores nós sabemos, social, poder aquisitivo, valor do produto, enfim. Mas hoje, com essa ampliação, veio uma galera nova. E o que eu estava conversando com elas, isso é um papo de bastidor, né? É um produto caro, mas com essa coisa da facilidade em você parcelar hoje um produto, tem gente que não é o seu público-alvo ali, aquela pessoa que vai comprar confortavelmente uma peça da Farm, mas tem pessoas que têm esse desejo, que estão talvez de uma classe média mais baixa, de uma classe C talvez, e ela vai no cartão e ela compra uma peça, ela divide em 6 vezes, ela divide, e ela realiza um sonho, e ela quer ter aquilo. Né? E eu conheço essas pessoas, né? E isso é interessante, porque vocês estão conseguindo atingir essas pessoas que eu já sabia, porque a Cida, vou mencionar a Cida, é uma mulher plus size, e ela fazia alguns shows é uma amiga, né, uma artista que trabalha comigo, ela fazia alguns shows para Farm, fez ou faz, eu não me lembro agora, e ela vestia. E a Cida é uma mulher plus size, então eu já sei que essa história, de fato, e a gente sempre conversava muito sobre isso. Sim, né? Parabéns pelo trabalho, realmente Não, e é ótimo, porque nós temos muita dificuldade de achar marcas plus size, né? Não, é pra gente apresentar, pra gente indicar. Agora, a pergunta para complementar para você, eu queria. Você hoje teria coragem de entrar na Farm para comprar um produto, mesmo pensando que seria uma marca só feminina? Na verdade, eu já estava querendo conversar com ela, se ela não me dá essa camisa. Você não tá entendendo. Vai, querida, eu só de sutiã. Olha só, a gente... Eu tô de casaco, a gente empresta um negócio, tem um moletom que eu já vi, com toda certeza, porque eu não acredito na sexualidade da roupa, no gênero da roupa, entendeu? E isso aqui sou eu. Quando ela chegou, eu falei, gente, sou eu. Essa camisa sou eu, essa camisa. Porque ela não tá conhecendo o Pedro real hoje, nesse lookzinho. O Pedro de hoje é um Pedro frio, soninho, né? Pedro prático. Achei chique o Pedro. Tá um chique, Pedro não, mais tá centrado, tá bem gostosinho, que eu falei pra ele, que esse negócio que a hoje gente fica passando a mão. Hoje é um Pedro mais 15 gotinhas de um floral, um Pedro... Mas com toda certeza, porque essa quantidade de alegria
pessoas que me conhecem pessoalmente faz parte do meu eu sou essa pessoa, na maior parte do tempo, de manhã talvez não, mas daqui a pouco eu sou essa pessoa. Uma segunda de manhã. Também não, mas assim, com toda certeza sim, hoje eu já consigo olhar e falar, olha que legal, uma possibilidade, e eu gosto muito disso, porque quando você, enquanto artista, veste muito, pessoa pública, vamos dizer assim, que precisa se vestir muito para muitas coisas, começa a consumir sempre o mesmo lugar, a chance de você... A gente não quer estar igual a outras pessoas, a gente quer exclusividade, né? Vamos dizer assim, principalmente porque você está em destaque. E quanto mais eu diversifico, talvez pegando uma peça feminina, vamos dizer assim, é difícil, né, de eu estar igual ou ter essa peça repetida, pelo menos numa figura masculina, vamos dizer assim, tradicional, né? Então, com toda certeza, é uma possibilidade gigante. E parabéns por isso. Né? Parabéns. Eu adorei também a roupa. Vou ter que tirar pra dar pra ele, gente. Eu acho, eu já tô ficando aqui. Calma, vamos esperar acabar o programa. Tá bom. Por favor. Vai ficar bom. É porque eu gostei do outro que você não viu que tá lá fora quando ela chegou. O moletom, né? É, É amarelo. lindo também, mas assim, a gente vai criar um problema pra ela, né? Porque nudez pública é atentado ao pudor, não é? A liberdade que ela quer aos poucos, não é de uma vez só. Devagar. Não é de uma A vez. liberdade é de uma outra forma. Bom, se vocês pudessem descrever o estilo de vocês em 3 palavras, quais seriam? Descontraído, alegre. Gente, descontraído, alegre, confortável. Eu gosto. Ó, eu acho 3 palavras: descolado, divertido, que a pessoa tá com anel de galinha, de sapo. Muito, Gosta muito. de Eu tava uma olhando isso. A gente cata os anéis dela também. Coitada, ela vai tinha sair visto? daqui, claro, né? Eu, como consultora, como não reparei Não ter o look visto, de né? todos? É uma construção Você tem uma incrível. pulseirinha aqui, tem uma tornozeleira. Assim. Tudo. Então, ó, descolado, divertido. E eu acho que em algum lugar, na forma como eu me visto, tem uma coisa feminina. Apesar de eu gostar da camisa, tem uma doçura, assim. Tem total, Eu acho que é esses tons suaves, né? Traz toda essa delicadeza. Você, com seu cabelo, também a pessoa já querendo aqui falar sobre... Eu acho que sempre encontra, pra mim, mesmo tendo a camisa ali que não é... mas só com o teu cordãozinho já fala até feminina. Entendeu? Não traz essa ideia de... Não, e ela tem uma beleza suave, Tem. os cachos femininos. Tem essa... Os cachos sonhos de Gi. É o meu sonho, porque assim, eu luto a minha vida inteira e dura 30 minutos. Não tem laque que segura. Não tem, que aí fica feio, né? Mas tudo bem. Eu quero falar sobre essa também, porque eu acho que eu já fui tanto, mas tem uma coisa que eu sempre fui, que eu gosto de passar nos meus looks, no meu estilo. Sexy. Ai, que legal uma mulher que assume isso. Eu adoro. Não, ela tem um estilo super sexy. Tem um estilo super Só sexy. que não é aquele sexy. Porque aí tem a coisa Ela do tem sexy sem elementos, ser... sabe? não é nem sem ser vulgar, Explica pra gente. Vamos lá, que eu adoro ouvir você falar sobre o isso. sexy sem ser vulgar é aquele que parece, não estou embalada a vácuo, mas eu gosto dos elementos. O que os elementos? É couro, é uma coisa colorida, é uma coisa brilhosa, é uma bolsa que tem uma corrente, é uma roupa que modela mais o corpo. Isso tudo não precisa... É um curto, é um salto mais alto, tem várias coisas, a forma como você coloca o cabelo, os acessórios, tudo isso faz com que a gente imprima elementos sexy no vestir. E não precisa ser de todo, né? Mas eu gosto também da coisa da acessibilidade, como eu falei. Então, eu acho que o estilo precisa ter acessível, sempre. O terceiro, olha, até pra mim, hoje... Não, eu ia falar ousadia, mas que já tem o sexy, ser criativo. Eu não tenho a criatividade da Cris, por exemplo. É uma que criatividade mais contida. Mais contida, mas eu sempre uso uma criatividade. Nossa, mas você colocou isso aí na roupa como? É um olhar criativo de usar a blusa de uma forma diferente, de fazer umas combinações diferentes, é verdade. E você?
Eu Tem? tenho a questão, eu também tenho sensibilidade, da autoridade e criativa não sou. Não é sexy também, ela não é. A gente briga. Modernidade, um pouco de modernidade. Porque eu tenho um estilo mais pro contemporâneo, então eu gosto de umas coisinhas também novas, umas coisas assim, de experimentar. Eu gosto muito de experimentar. Nem sempre eu curto, mas eu gosto de experimentar. Ela colocou a minha jaqueta antes de você chegar. Eu vi. Ah, é, você viu. Ela falou, se combina comigo. Eu falei, Aí teve também um outro assunto que foi legal, da festa fantasia que a gente teve outro dia. Gente, por que a pessoa faz festa fantasia? Eu falei, vou ter que fazer uma pra você ir. Ela é contra, tá, gente? Preciso deixar isso público. Gente! E isso traz a coisa da criatividade, que a gente não Zero. expressa no nosso estilo. Zero. Criatividade, sensualidade, zero. Tudo zero. No estilo, No né? estilo. Gente, Por eu favor. tenho um acervo de fantasia em casa. É mesmo. Aí. Carnaval, tipo, eu monto uma arara, tenho algumas amigas que Cada vão, dia você vai sair cada de um dia jeito. de um jeito. Mas eu tipo, não me amo. espanta. Conhecendo Não um me pouquinho espanta, que não me eu espanta. conversei Eu com ela, amo. não me espantou, Confio. não me espantou. Eu Acho acho que eu fico pensando assim, gente, onde eu vou conseguir uma fantasia pra mim? Vamos lá. Vou me fantasiar de quê? Gente. Para, tá vendo como que ela... Eu fui Não é numa festa criativa. fantasia, coloquei, sabe aqueles vestidos de época, da época do Império? Uhum. Sabe, aquele vestidão longo, de veludo, Tipo sabe? deusa. Com aquele medalhão aqui, aquela coisa, com um negócio aqui na cabeça. Foi a minha fantasia. Não, mas é daí que começa. Mas por quê? Porque é uma roupa o quê? Elegante. É uma roupa sóbria. Uma Mas aí roupa... você pode ir de Cleópatra. Ela Você... quis trazer eu vou a fantasia trazer os pra realidade dela, que é Eu sóbria vou trazer os e personagens elegantes pra você. sofisticada. Pode deixar que eu vou fazer esse atendimento gratuito. Faz essa consultoria pra ela, por Eu favor. vou fazer o meu... para fantasia. Vou trazer os personagens elegantes pra você. Tem sempre. Ela vai começar a gostar da Aí festa fantasia. monta a festa, convida a Cris, que ela já tem um acervo. Nossa, vou E adorar. claro, Não tem um acervo, mas agora eu vou virar Você amigo da passa lá Cris, em casa. passa na casa dela. Você vai chegar ali. Amigo, essa barreira vai ser derrubada agora. Maravilhoso. Porque alguém pediu aqui na Nesse gravação momento. a camisa dela, pediu uma fantasia emprestada. Tá Isso é o nada. mínimo. olha, gente, o papo tá maravilhoso. Nós vamos continuar com esse papo, mas na próxima semana, na segunda parte da nossa entrevista. Ok? Ok, Ok. fechado. Vambora. Antes de encerrar esse bloco aqui, né, dessa primeira parte, eu aproveito para falar com vocês, ir lá, seguir a gente nas redes sociais. Comenta aqui o que vocês acharam dessa primeira parte. Pergunta aí coisinhas, interage com os nossos convidados, tá? Curte, comenta, compartilha, que é muito importante pra gente. Não, e principalmente, o que vocês estão achando desse novo formato Exatamente. do nosso podcast? Esse bate-papo mais descontraído, todo mundo aqui à vontade. Fala pra gente também o que vocês estão achando, tá? E nós esperamos vocês na próxima semana, tá bom? Até mais. Até. E já quero começar a perguntar para vocês o que diversidade significa para você na prática. Bom, vou falar assim bem rápido. Para mim, diversidade é o poder. Eu vou dar um exemplo do nosso programa da semana passada. É o poder hoje na Farm conseguir comprar uma camisa. Ela não imprime diretamente um gênero. Entendeu? Você já se sentiu excluído, cara? O Pedro, eu quero que seja Nossa, o último. sim. Bom, eu tenho uma que é mais rápida, vamos dizer assim, né? Que eu entrei numa loja de maiôs e biquínis há muito tempo atrás e que a vendedora falou, não tem para você. Ó, essas coisas só aparecem como verdade se acontece de dentro para fora. Então, eu acho que quando o consumidor percebe a Farm como uma marca com esse compromisso com a diversidade e com a inclusão, que são duas coisas diferentes. Sim. Diversidade não é inclusão, e inclusão depende de um trabalho profundo. Uhum. Dá mais trabalho ainda. Porque